Bom dia, João Magalhães, editor de política do Jornal O Dia. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia ao telespectador do Bom Dia News nessa segunda-feira. João, vou começar falando de mais um discurso, vou dizer assim, do presidente da FEComércio, Valdeci Cavalcante. Ele gravou um vídeo informando sobre a responsabilidade dos governantes no que diz respeito à indenização para os que foram demitidos. Eu quero agora orientar aos meus liderados empresários deste Estado. O artigo 486 da CLT diz o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Por exemplo, em Teresina, toda e qualquer indenização trabalhista ficará a cargo da Prefeitura Municipal. Em Parnaíba, outro exemplo, ficará a cargo do governo do Estado. Por quê? Porque em Parnaíba o prefeito Mão Santa quis abrir e o governo do Estado ingressou com uma ação. O que eu estou querendo dizer é que não temos dinheiro para pagar verbas rescisórias, não temos dinheiro para pagar indenizações. Então, os empresários podem demitir seus empregados, não paguem indenizações nem verbas rescisórias, porque nós não temos dinheiro, e os seus empregados vão procurar a Justiça do Trabalho. E os senhores deverão chamar a LIDE, no caso de Teresina, a Prefeitura Municipal, no caso de Parnaíba, o Governo do Estado, e assim por diante. Em Picos, a Prefeitura Municipal, em Floriana, a Prefeitura Municipal. Então, esses órgãos opressores que estão causando prejuízo às empresas e à sociedade, esses órgãos municipais é que deverão pagar a conta. E como se trata de verba alimentar, com certeza a Justiça do Trabalho mandará bloquear os valores devidos a cada ex-empregado e imediatamente dar conta desses órgãos públicos. Então, fica essa nossa observação para que os senhores empresários adotem essas providências. Não fiquem mais com essa preocupação toda. Bom, vamos lá para a prática e também para ver se eu entendi aqui a fala de Valdeci Cavalcante, João. O STF diz que é de responsabilidade dos municípios adotarem medidas. Se acharem que devem sim reabrir o comércio de forma gradativa, por exemplo, podem fazer isso. É a autonomia do prefeito da cidade e dos governadores também de cada estado. Mas aí, por conta disso, no caso do comércio em específico, muitos pais de família já ficaram desempregados, já perderam seus empregos. E aí, o município de Parnaíba, pegando como exemplo, Mão Santa é a favor da reabertura do comércio, inclusive vem tentando aí de todas as formas, judicialmente, conseguir que isso possa ser possível o quanto antes, mas ainda não conseguiu. Tanto é que ele disse que, nesse caso de Parnaíba, o governador Wellington Dias seria responsabilizado porque ele é quem não quer abrir o comércio. E aí, já que o prefeito é a favor, o governo não, quem vai pagar essa indenização de quem foi desempregado seria o poder público, no caso, o governo do estado. Isso está correto? Olha, o presidente da FEComércio aqui no Piauí, que é advogado, Valdeci Cavalcante, realmente tem tido aí uma postura bastante de ativismo na defesa, obviamente, dos interesses empresariais em meio a essa pandemia. A gente sabe que é uma categoria que tem sofrido bastante, afinal de contas, o empresário com a porta do seu comércio fechado, ele não arrecada, né? Ou se ele presta o serviço por delivery, sem dúvida nenhuma, a receita também cai de forma drástica, o que, consequentemente, gera mais dificuldade para ele honrar seus compromissos, inclusive em folha de pagamento e, quando é o caso, com multas rescisórias, né? Multa de rescisão de contrato, que no caso é com os gastos com a demissão dos trabalhadores. Então, ele encontrou aí esse dispositivo na lei. Agora, na prática, Nájila, a gente sabe que não funciona de forma tão rápida como a gente quer, e um dispositivo sempre dá margem para várias interpretações, de forma que eu tenho certeza
que caso o empresário queira seguir aí a orientação do Dr. Valdeci Cavalcante, com certeza ele vai encontrar muitas dificuldades no âmbito também da Justiça do Trabalho. Até porque, apesar de ser a justiça mais célere que nós temos hoje no país, a Justiça do Trabalho também enfrenta, precisa levar um processo durante todo o rito, né, que a gente sabe, garantir ao Estado, no caso, ao município, direito à ampla defesa, enfim, uma série de critérios que pode retardar aí esse tipo de negociação. É uma queda de braço, né? A gente vê um certo, vamos dizer, uma posição meio radical também do Dr. Valdeci Cavalcante, embora a gente compreenda que o momento é difícil para o empresariado, mas também é difícil para os trabalhadores e é difícil também para o poder público, tanto para os municípios quanto para o Estado. O que nesse caso específico, dessa relação da FEComércio com as demais entidades, o que a gente observa é que ainda não foi possível a gente ver todo mundo, se não sentado à mesma mesa por conta do isolamento social, mas conversando através de reuniões onde todo mundo coloque ali as suas principais queixas e esteja aberto também para ouvir as principais sugestões e cada um possa ceder aí onde for possível, levando em consideração tanto os riscos que a pandemia traz à saúde dos trabalhadores, dos clientes, de todo mundo, quanto também a questão dos riscos para as empresas no que diz respeito ao faturamento. E aí, em relação a isso, eu até nesse final de semana, Nájila, eu vi uma entrevista de um empresário em nível nacional, onde ele disse que as lojas dele, lá em Curitiba, onde o comércio foi reaberto, né, a situação lá está bastante controlada, apesar de ter reaberto as atividades comerciais, o faturamento caiu em média 80%, ou seja, mesmo reabrindo as portas, grande parte da população ainda tem temor de voltar às ruas, de participar de aglomerações, enfim. É uma discussão que ainda vai rolar durante bastante tempo e o que a gente espera é que todo mundo tenha a capacidade de dialogar, mostrando suas queixas, mas também cedendo em algumas partes para que haja um acordo possível e as pessoas saiam prejudicadas o menos possível, porque prejudicado com certeza a população, os empresários, os trabalhadores, o poder público, todo mundo de alguma certa forma está sendo afetado por essa crise. E é exatamente esse ponto que muita gente observou, João Magalhães, que falta conversa, falta entendimento, falta chamar, vamos sentar, vamos conversar, vamos analisar. É possível? Não é? E tem alguma alternativa? Não existe essa conversa, pelo menos a gente não tem conhecimento de que existe essa conversa entre oposição, entre governantes atuais, enfim. Eu estava inclusive lembrando que nesse final de semana eu também estava acompanhando uma entrevista do ACM Neto, prefeito de Salvador, e ele fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro, embora concorde com algumas ideias dele, mas também tem feito algumas críticas por conta do autoritarismo dele. Eu sou o presidente, eu tenho a caneta, sou eu que mando, não concordou, então vai para fora. Por que o próprio presidente não chama os prefeitos, os governadores, no geral, para tentar achar uma solução para o país? Não é dizer eu sou o presidente, tem que abrir, mas os municípios não concordam e acaba causando um atrito maior por conta dessa ordem autoritarista. Falta sim conversa a nível nacional, a nível regional, a nível local, em todos os municípios. Eu acho que a partir daí poderia se achar um ponto, digamos, uma alternativa para chegar-se a uma solução, pelo menos no momento. Com certeza, e posições radicais só atrapalham o diálogo, né? É bom lembrar que no nosso modelo atual de democracia representativa, quem exerce um cargo exerce porque foi eleito pelo povo e representando os interesses do povo. Então não é hora, com certeza, de dizer, eu sou do partido A, eu sou do partido B, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Não, é hora desses gestores e desses representantes terem a consciência de que eles estão lá representando os interesses de toda a população e, consequentemente, eles precisam conversar com os outros líderes, porque esses outros líderes também representam a população. Nós temos presidente da República, temos governadores de estados, temos prefeitos municipais e todos eles estão lá eleitos pelo povo. Então, o diálogo é mais do que uma obrigação, é algo inerente à função, né? Quando alguém entra na política, já é sabendo que precisa exercer essa capacidade de diálogo.
Agora, nós enfrentamos um problema sério e que é histórico, que é que normalmente, não todos, mas boa parte de eleitos acha que só representa e só governa para quem o elegeu, enquanto que, na verdade, a prioridade deve ser toda a população. Afinal de contas, os recursos públicos, eles pertencem a todo mundo, né? Quem votou no político eleito, quem não votou, continua contribuindo da mesma forma. Então, é mais do que uma necessidade essa cobrança por um diálogo amplo entre todos, para que a gente consiga ver, assim, uma luz no fim do túnel em meio a esse cenário de pandemia. E aí, para muita gente, essa pandemia, na verdade, ela veio como um prato cheio para que alguns políticos possam atirar pedras uns nos outros nesse momento, o que a gente lamenta, porque esse realmente não é o momento. Olha, João, o governador, na verdade, antes da gente falar sobre o governador do Distrito Federal, já que a gente tocou no nome do presidente Jair Bolsonaro também, mas um ministro caiu. Agora, esse surpreendeu, porque ele não vinha fazendo, digamos, um certo alarde, e aí durou pouquíssimo tempo. Foi justamente por conta desse autoritarismo, por discordar do presidente Jair Bolsonaro, que Nelson Teich pediu para sair? O ex-ministro, né, agora da Saúde, ele tem um comportamento, vamos dizer, bem específico. Ele realmente fala muito, né? Aí a gente não estava muito acostumado com isso, porque ele, Mandetta, falava muito. O Nelson Teich era mais de bastidores, ele não gostava muito de ir à frente das coletivas de imprensa. Ele vinha com muita insatisfação, e vamos combinar que teve alguns episódios em que ele foi desautorizado pelo presidente da República, né? A própria questão de autonomia, salão de beleza como atividade essencial, foi uma decisão da presidência da República sem consultar o Ministério da Saúde. E agora teve mais essa questão também que foi importante, da utilização, né, da recomendação do Ministério da Saúde. Havia uma pressão do federal para que o Ministério da Saúde colocasse, né, o medicamento cloroquina como uma recomendação no tratamento de pacientes no coronavírus. E não há embasamento científico que embase essa decisão. O Ministério da Saúde, na avaliação do Nelson, queria autorizar o que já é autorizado, né, a utilização desse medicamento, mas ele não pode recomendar o uso de um medicamento para um tratamento do qual não há evidência científica de que ele realmente traga bons resultados, até porque a gente sabe que todo medicamento também pode trazer efeitos colaterais, e infelizmente ainda não deu tempo de pesquisa ampla que comprove alguns resultados. Pelo contrário, os estudos reais que nós temos até o momento evidenciam que não há muito o que comemorar nesse sentido. Pelo menos é isso na avaliação da Sociedade Brasileira de Infectologia. É claro que há estudos alternativos em andamento que demonstram bons resultados, mas eles são alternativos, eles não são concluídos. Então, essa principal divergência fez com que o Teich pedisse demissão, né, no último sábado, e com certeza aí fazendo com que a gente tenha mais uma troca de um cargo tão importante em um momento tão confuso como esse. O que a gente espera é que essa instabilidade não prejudique ainda mais o andamento dos trabalhos no que diz respeito ao combate à pandemia, tendo em vista que agora nós teremos um interino no comando de uma pasta tão importante na linha de frente do país, nesse momento em que a gente continua todos os dias contando aí centenas de mortes por uma única doença, né? Aí agora eu estava lembrando aqui da frase de Nelson Teich, a vida é feita de escolhas e eu escolhi sair. Mas a pergunta que não quer calar, João, Nelson, ele já sabia do modo de agir do presidente Jair Bolsonaro, teve como exemplo o caso de Luiz Henrique Mandetta, que discordou do presidente, por isso teve que sair. E aí, ele não imaginou em algum momento que isso poderia acontecer com ele, essa discordância entre ele e o presidente? Sabendo de tudo isso, por que ele aceitou? Nájila, o poder atrai muito, né? Então, obviamente que o Nelson Teich é um médico, é empresário no setor da saúde, tem uma experiência é um oncologista também muito respeitado, é um médico, vamos dizer assim, de celebridade, de empresários.
e viu na oportunidade de ocupar o Ministério da Saúde um trabalho que ele considerasse muito bom, colocar o seu nome na história. Afinal de contas, acredito que todo profissional tem esse sonho, né, persegue essa vontade de trabalhar em defesa de seu país e, obviamente, deve ter calculado os riscos, mas minimizou esses riscos, o que é muito comum na política. A gente vê muitos políticos analisando cenários que sem muito respaldo na realidade. Então, eu acho que o ex-ministro fez um cálculo errado quanto ao relacionamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. É aquela história, eu acho que nunca vai acontecer comigo. Então ele pagou para ver, assumiu o cargo, mesmo sabendo dessas características do presidente Jair Bolsonaro. Houve discordâncias e aí se confirma aí essa tese de que o presidente Jair Bolsonaro não permite que ministros tenham uma vida própria, né? Ele tem a caneta e, como ele faz questão de dizer, se for o caso, troca o ministro. Fez o Mandetta, fez isso com o Nelson Teixe. Já tinha acontecido uma troca recentemente no Ministério da Justiça, né, com Sérgio Moro. Enfim, o presidente demonstra aí uma certa dificuldade em montar uma equipe e garantir estabilidade dessa equipe. O que a gente espera é que os prejuízos à população sejam os mínimos possíveis, embora nesse caso também sempre vai ocorrer. Afinal de contas, a troca de comando numa pasta como o Ministério da Saúde, num momento como esse, por si só já paralisa algumas atividades que são essenciais nesse momento, que precisavam ser desenvolvidas de forma muito ágil para que a gente evitasse aí um aumento no número de casos, uma paralisação na prestação de serviços, na rede de atendimento à população. João, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mandou uma mensagem para os moradores da cidade de Corrente, no extremo sul do Piauí. O recado foi para que a população se cuide para evitar o coronavírus. Eu vou tirar a minha máscara porque eu quero me dirigir agora a toda a população de Corrente, dessa região onde eu fui criado, e falar um pouco. Eu tomei conhecimento ontem que tiveram vários casos confirmados da Covid. Nós sabemos a dificuldade por que passa a saúde de toda essa região. E eu aqui, com esses dias, mais de 80 dias que convivemos com essa pandemia da Covid, consegui aprender algumas coisas e quero repassar a toda a população dessa região o que é necessário se fazer. Primeiramente, respeite o isolamento social. Essa é a melhor maneira de se achatar a curva e de se conseguir melhorar as condições de saúde. Fiquem em isolamento, só saiam de casa se for extremamente necessário. Segundo lugar, quando necessário, utilizem máscaras. Usem álcool gel, usem álcool 70 para fazer a limpeza, bastante água sanitária na limpeza de todos os cômodos. E só procurem a rede hospitalar nesse primeiro momento se tiver sintomas da Covid. O que são esses sintomas? Febre, dor de garganta, tosse, alguns sintomas que são importantes e que são detectados e que vão ser repassados para vocês por um dos nossos infectologistas que está nos ajudando, que é o Dr. Raj. Por que é importante não sobrecarregar a rede hospitalar nesse momento? Não existem testes para toda a população. Então vamos testar primeiro aqueles que estão sintomáticos, para que assim a rede de saúde do estado do Piauí, o governador Wellington, juntamente com os prefeitos da região, consigam dar um atendimento a essa população. O país todo passa por uma pandemia, é muito importante que vocês todos tenham a consciência de que não adianta que o Estado não vai conseguir, o Estado brasileiro não vai conseguir dar a saúde que vocês precisam. Então depende muito da colaboração de toda a população. Então fica aí o meu recado. Fica aí o meu pedido a toda a população de Corrente e região para que atendam aos pedidos de isolamento social. Bom, ele bem lembrou, João, não tem teste suficiente para a população, mas também não tem UTI suficiente. Em alguns lugares, nem unidades hospitalares têm suficiente para esse momento de pandemia. Na verdade, esse problema da estrutura de saúde, às vezes a gente reclama muito da situação local, mas é bom lembrar que países mais ricos e desenvolvidos também estavam, vamos dizer assim, preparados, porque essa pandemia, essa nova doença, ela atinge tanto o sistema de saúde que nem a Itália, nem o próprio Estados Unidos
tem uma estrutura de saúde suficiente para atender de forma de alta complexidade todos os pacientes que demandam esse tipo de serviço por UTI. Então, o governador aí do Distrito Federal, Ibanez Rocha, como ele bem falou, foi criado na região de Corrente, ele mantém um diálogo muito grande com aquele município. Quando ganhou a eleição lá, veio comemorar, né, participar de eventos para comemorar essa vitória lá na cidade de Corrente, no extremo sul do Piauí, e aproveita aí a experiência que ele tem no comando do Distrito Federal para repassar aí recomendações à população desse município piauiense. Lá em Brasília, Nájila, foi uma das primeiras cidades, né, a ter casos registrados de novo coronavírus. É bom lembrar que, por ser vamos dizer, uma cidade onde pessoas de todos os estados passam por lá a trabalho, a serviço, enfim, teve um comportamento muito antecipado do ponto de vista do isolamento social. Foi o primeiro estado do Brasil a decretar isolamento, a fechar escolas, enfim, a tomar medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, foi o Distrito Federal. E no começo ele foi bastante criticado por isso, mas depois a população compreendeu realmente a necessidade daquelas medidas que foram tomadas. Então, ele tem aí essa experiência e está repassando orientações muito importantes. Uma destinação exclusiva aos moradores da cidade de Corrente, mas obviamente que todos os piauienses que estão indo agora pelo Sistema O Dia podem aí levar em consideração essas recomendações do governador Ibanez Rocha. Pouco que nem os Estados Unidos conta com estrutura suficiente na área da saúde para atender durante essa pandemia. Eu às vezes tenho medo de fazer certas comparações, João, porque tem muita gente, a gente sabe que tem muito político que se aproveita disso para dizer: ah, mas lugar tal que é assim, deveria ter e não tem. A gente aqui está fazendo o que pode. Eu não gosto desse tipo de comparação porque serve assim como desculpa para muita gente. E aí a gente lembra que mesmo sem pandemia, o nosso sistema de saúde pública já não funcionava a contento. Quem nunca ouviu falar de gente que morreu na fila esperando por uma cirurgia? Quem nunca ouviu falar de gente que passou meses esperando para a realização de um exame? É bem complicado, tá, gente? Então eu acho que esse é o momento de focar no que é possível fazer para resolver a situação. Aí depois a gente vê, quando passar essa pandemia, o que a gente pode tirar de proveito de toda essa situação crítica e preservar para o pós-pandemia. Mas vamos acelerar aqui, João Magalhães. O prefeito do município de Demerval Lobão, Júnior Carvalho, ele informou a população que testou positivo para a Covid-19. Amigos e amigas demervalenses, gostaria de comunicar a todos que na última sexta-feira eu fiz o teste do Covid, resolvi fazer o teste do Covid-19, porque estava saindo, estava andando em alguns lugares e hoje pela manhã, às 11 horas, recebi o resultado e deu positivo. Mas gostaria de comunicar a toda a minha família, a toda a população, a todos os meus amigos que estou bem, estou assintomático, não senti sintomas nenhum, mas já estou tomando as devidas providências que os médicos estão me aconselhando. Vou ficar 14 dias em casa, na quarentena. A minha namorada Juliana e o meu enteado André Luiz fizeram o teste, deu negativo, que estavam comigo. Já estão em isolamento também em outra casa. Gostaria de dizer a todos que estou bem e que com certeza vamos passar por essa. E deixar um recado a todos: fiquem em casa e se sair, bote a máscara. Que bom que o prefeito Júnior Carvalho está, digamos assim, sintomático, testou positivo, mas está de uma maneira mais leve, está podendo ser tratado em casa. Melhoras para o senhor prefeito. E muitos gestores públicos têm feito isso, não é, João? Vindo a público informar que tem testado positivo, sim. Tanto é importante que eles façam essa testagem, porque, querendo ou não, são pessoas que estão, vamos dizer assim, na linha de frente. A gente imagina que um prefeito ou um secretário municipal, ou secretário estadual, enfim, nesse momento eles precisam manter suas atividades, que são essenciais, acabam tendo que ter contato com outras pessoas e, embora tomem medidas de prevenção, podem sim, estão sob um risco mais iminente de contaminação. Então, a testagem desses profissionais, desses gestores, ela é importante. Segundo, informar a população também garante uma transparência nas ações do poder público, assim como também informa, né, aquelas pessoas que tiveram contato com eles
para, se for o caso, também realizarem uma testagem, até com o objetivo de garantir aí o isolamento, né, a quarentena. Afinal de contas, os estudos demonstram que as pessoas assintomáticas são as que mais transmitem. Então, por isso que a testagem em massa, se houvesse a quantidade de testes suficiente, um ato de grande importância, porque aí a gente teria o conhecimento daquelas pessoas que não têm sintomas, mas está com o vírus, consequentemente, tem condições de repassar esse vírus para outras pessoas que podem ter comorbidades e aí estarem mais, vamos dizer, sujeitas a terem um agravamento na doença, né? O pré-candidato a prefeito de Teresina, Major Diego Melo, ele fez uma pedalada neste final de semana na Avenida Raul Lopes e constatou que a denúncia feita sobre a obstrução da pista de ciclismo para evitar aglomerações de pessoas naquele lugar surtiu efeito. E fazer aqui uma pedalada bacana e estou aqui constatando que a denúncia que fizemos lá atrás surtiu efeito. Aqui na Raul Lopes, os alambrados, que obstruiu a passagem, tanto da calçada como da pista de ciclismo e corrida, foram retirados pelo menos da pista de ciclismo e corrida, como podem ver, né? Então, continuaremos denunciando todos esses gastos indevidos que estão sendo feitos em nome do medo e em nome aí do combate ao coronavírus, mas que muitas vezes não tem nada a ver com o combate ao coronavírus, certo? Então aqui, ó, pista liberada, a gente vai continuar denunciando. Quem não luta por seus direitos não é digno deles. Lembrem disso. Vamos à luta. Vamos mudar Teresina. Bom, João, sobre a pedalada, eu acho muito bacana, tomando aí as devidas precauções, de cuidados para não contrair o vírus, não disseminar o vírus, enfim. Mas aí, essa questão da denúncia e da retirada, da própria desobstrução ali da Avenida Raul Lopes, eu vou deixar por sua conta, tá? Olha, aqui em Teresina, o prefeito Firmino Filho tem tido um comportamento muito incisivo no que diz respeito a garantir, a tomar todas as medidas necessárias para garantir que a população fique em casa. Então, a obstrução ali, com certeza, foi nesse sentido também, de evitar que haja uma aglomeração ali na Raul Lopes de pessoas, né, que continuam saindo para fazer sua pedalada, sua caminhada. A reclamação do Major Diego Melo, que é pré-candidato pelo Patriota a prefeito de Teresina, já dá um outro olhar, né? Já olha com outra perspectiva para o caso, né? Ele defende que o exercício, aquele exercício diário de cada cidadão, ele é importante, inclusive para que essas pessoas mantenham atividades físicas, o que garante também boas condições de saúde, enfim. É uma divergência aí de vamos dizer assim, não apenas ideológica, mas uma divergência sobre como enfrentar essa pandemia. E aí, vale lembrar que o Major Diego vamos dizer assim, até agora, o representante bolsonarista na pré-campanha pela Prefeitura de Teresina. Então, ele coloca na prática o que o seu, vamos dizer assim, o pensamento da sua ala política, do seu segmento que ele representa. E é esse, Nájila, com certeza, que vai ser o tom da campanha eleitoral lá na frente. O Major Diego Melo tem esse perfil de ser bastante incisivo e utilizando sempre o pensamento do segmento político que ele representa, que é aqui no Piauí, onde aqui no Piauí ele é vamos dizer, o representante do bolsonarismo. Então, vamos esperar aí a pré-campanha chegar para a gente observar como é que vai ser esse enfrentamento de ideias aqui na capital. Ok, João. Muito obrigada por sua participação. Até amanhã. Até amanhã, Nájila. Um bom dia a todos. E João, hora de fechar a nossa janela política.